Vamos continuar a tirar aplicações aqui de Gálatas, capítulo 3. Vamos fazer isso a partir do verso 10 agora. Pare o vídeo, faça a sua oração a Deus, pedindo iluminação do seu Espírito Santo para entender o que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o nosso estudo. Então vamos lá. Gálatas, capítulo 3, verso 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Estar sob a maldição da lei deve ser uma coisa horrível. Professor, o que é mesmo estar sob a maldição da lei? Aqui mesmo no versículo 10 explica, diz assim: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. A maldição da lei é essa exigência de ter de obedecê-la perfeitamente. Isso é uma maldição, isso é um castigo e muito grande. Como é que uma pessoa vai prestar uma obediência perfeita a Deus? Não tem como. Depois da queda, nós nos tornamos pecadores. É como eu costumo dizer, mesmo que pudéssemos prestar uma obediência, fazendo tudo aquilo que Deus quer, essa obra resultante dessa obediência não seria aceita por Deus. Por quê? Porque ela viria poluída pelo nosso pecado, contaminada pelo nosso pecado. É como se você fosse praticar a obediência, fazer o que Deus quer, mas ao entregar essa obra para Deus, você está entregando uma obra suja, maculada pelo seu pecado. Então, quem segue por esse caminho aqui, sem dúvida, está debaixo de maldição, por dois motivos básicos: porque não pode cumprir de forma perfeita, não pode cumprir todas as exigências e mesmo que pudesse, entregaria obras manchadas pelo pecado. Nós temos que nos conscientizar disso e largar esse caminho de justificação pelas obras. Nós temos de correr para Cristo, descansar nele, colocar em Jesus a nossa confiança, deixar que ele seja o nosso Salvador. Não podemos continuar insistindo num caminho de autojustificação, em que nós mesmos lutamos para ser salvos. Se seguirmos nessa estrada, fatalmente seremos condenados. Esse é o caminho pelo qual vai a maioria das pessoas. Por isso que é o caminho largo. A Bíblia chama de caminho largo. Esse caminho vai dar na perdição. O caminho recomendado por Deus é o caminho estreito, pelo qual vão poucas pessoas. Mas essas poucas pessoas que vão pelo caminho estreito, elas confiam em Jesus como único e suficiente Salvador. Em qual caminho você está? Paulo continua, versículo 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Deus nunca quis que a lei fosse o meio de justificação. Paulo diz: ninguém é justificado diante de Deus por meio da lei. E o justo, aquele que foi justificado em Cristo, esse vai viver a sua vida pela fé, pela confiança em Deus. Não devemos perder tempo pensando: eu vou fazer tal e tal coisa para agradar a Deus, para conseguir ponto com Deus. Não perca o seu tempo. Preocupe-se apenas em confiar em Deus todos os dias de sua vida. É essa que é a vida cristã. É uma vida de confiança. E a cada dia nós vamos ter que demonstrar essa confiança. Amanhã você vai ter que demonstrar confiança em Deus. Depois de amanhã também. E assim por diante. Daqui a 1 ano, 2 anos, 3, 10 anos, 15, 20 anos, vamos ter de viver pela fé, confiando em Deus. É isso que ele espera dos que foram salvos, não dos que serão salvos, serão justificados. Isso para o crente já é coisa passada, águas passadas. Nós não ficamos preocupados com a nossa salvação, porque nós já cremos em Jesus, já estamos salvos. Vamos nos preocupar agora com a nossa vida cristã, em vivê-la pela fé em Deus todos os dias. Versículo 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. A lei não procede de fé por quê, professor? Porque a lei não tem nada a ver com fé. A lei, ela manda fazer as coisas. A fé, ela pede só para crer, só para crer. Elas são coisas diferentes. Então, se nós quisermos viver pela lei, temos de saber isso. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá.
A preocupação dessa pessoa vai ser outra. Enquanto que nós que já cremos em Cristo nos preocupamos em viver pela fé todo dia, como nós vimos no comentário ao versículo anterior, aqueles que optam pelo caminho da justificação pelas obras, pela observância da lei, eles têm que se preocupar no seu dia a dia em ser salvo, que eles não foram salvos ainda. E já que eles escolheram um caminho de observância da lei, eles vão ter que viver pela observância da lei. Vão ter que fazer isso. Passar a vida toda observando a lei para ser salvo. E mesmo assim, isso não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Por tudo aquilo que eu já tenho explicado. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Jesus se tornou maldito no nosso lugar, morrendo no nosso lugar. Precisamos de mais alguma coisa para nos incentivar a viver para esse Cristo? Ele morreu por nós quando nós éramos ainda inimigos dele. Morreu por nós. Ora, o que esperar então de alguém que recebeu tamanha bênção? Viver em gratidão a esse homem, viver com vontade de servi-lo e agradá-lo. Isso deve ser a reação natural de todo aquele que entendeu o sacrifício de Cristo, o sofrimento de Cristo, o amor de Jesus. Não é à toa que a Bíblia diz que nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Primeiro, foi o amor dele que nos causou constrangimento em servi-lo, em fazer a vontade dele. Versículo 14. Cristo nos resgatou, disse no versículo 13, e continua no versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Olha só, Cristo nos resgatou da maldição da lei, ele se fez maldito no nosso lugar. E por que ele fez isso? Para que essa bênção de Abraão, a bênção da justificação pela fé, ela chegasse até nós. Ele morreu no nosso lugar e agora, para garantir que nós recebamos essa bênção, então o Espírito Santo de Deus veio até nós, nos concedeu arrependimento, nos concedeu fé e assim nós nos tornamos salvos em Jesus. E não só isso, o Espírito Santo vem nos conceder arrependimento, fé e mais, ele vem morar em nós. Por isso que o versículo 14 diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, o Espírito, ele não só vem fazer uma obra em nós, na nossa vida, mas também ele vem habitar em nós, viver conosco. Versículo 15. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Perceba que na experiência humana, quando é feito um acordo, um pacto, uma aliança, legalmente falando, depois que é feita essa aliança, não se pode revogá-la mais e não se pode acrescentar mais nada de novo a essa aliança. Isso entre os homens. Imagina entre Deus e os homens. A coisa é muito mais séria. Não precisa de cartório, não precisa de lei, não precisa de nada. Se Deus entra num pacto com o homem, esse pacto não tem como ser desfeito. Que pacto foi esse que Deus entrou com o homem, professor? Foi o pacto entre Deus e Abraão. Esse pacto, ele se expressou numa promessa. Deus fez uma promessa e essa promessa que ele fez a Abraão é como se fosse uma aliança, um acordo que ele fez com Abraão. Versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Deus fez uma aliança com Abraão e essa aliança consistia no seguinte, uma promessa que Deus fez para Abraão e o descendente de Abraão, que é Cristo. Como nós estamos em Cristo, consequentemente, essa promessa foi feita para nós também. Veja que maravilha. A promessa foi feita a Abraão e ao descendente de Abraão, que é Cristo. Como nós estamos em Cristo, então a promessa foi feita a Abraão e a todos nós que estamos em Jesus. Versículo 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei
que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Vamos olhar com calma aqui. Primeiro, Paulo está falando uma aliança já anteriormente confirmada por lei, por Deus. Que aliança é essa? A aliança da promessa a Abraão. Abraão não recebeu uma promessa da parte de Deus? Então, eu não falei que isso foi uma aliança que Deus fez com Abraão? Pois bem, essa aliança que já foi confirmada no passado não será a lei que veio 430 anos depois que vai abrogar essa aliança, que vai desfazer essa aliança, que vai desfazer a promessa. Não vai. A lei, ela veio mais de 400 anos depois da aliança de Deus com Abraão. Ela não tem como revogar essa aliança. Não tem como desfazê-la. Inclusive, foi por causa dessa aliança com Abraão que Deus foi libertar o povo lá do Egito, sabia? Quando você começa a ler o livro de Êxodo, você vai ver que porque Deus se lembrou da aliança com os patriarcas, por causa disso, ele foi lá libertar o povo de Israel. Vamos agora ao versículo 18. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está dizendo, se a herança, aquilo que Deus vai nos dar, provém de lei, de observância da lei, então não decorre mais de promessa. Mas o que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz que foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. A herança que nós vamos receber no final, nós vamos receber porque Deus um dia prometeu que iria nos dar uma herança. E ele fez essa promessa, olha o advérbio que vem aqui no versículo 18, gratuitamente a Abraão. Ele concedeu essa herança gratuitamente a Abraão. Nem precisava dizer que foi gratuitamente, porque quando você fala que foi pela promessa, então já não depende de mim, depende de quem prometeu. Mas o apóstolo Paulo usa o advérbio gratuitamente aqui para quê? Para reforçar a ideia de que isso é um presente que Deus resolveu nos dar. É um presente. Não pode ser conquistado pelo homem. Imagina no dia do seu aniversário, por exemplo, alguém vai te dar um presente e você pergunta quanto foi para tirar o dinheiro do bolso e pagar pelo presente. Isso não existe. Não podemos pagar por um presente. Se alguém resolve nos dar, só nos cabe aceitar. E é isso que acontece aqui. Deus prometeu, vai dar gratuitamente e nós vamos receber. Simples assim. Versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Porque aí é uma questão, não é? Que a pessoa poderia pensar, bom, se a lei não é um meio de justificação, por que ela surgiu então? E Paulo explica, ela foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. A lei, ela veio por causa das transgressões, para nos revelar o caráter das transgressões, o que é e o que não é transgressão. A pessoa poderia adulterar e se sentir inocente, sem culpa, porque ninguém disse para ela que adulterar é pecado. Mas quando a lei veio, ela veio justamente para isso, ela foi adicionada para isso, para revelar o caráter das transgressões, para dizer o que é pecado e o que não é pecado. E até quando ela fica fazendo isso? Ela fica fazendo isso até que venha o descendente. Que descendente? Jesus. Venha para onde? Para a nossa vida. A lei, ela nos diz onde estamos errados. Nós, diante disso, ficamos querendo nos justificar pela lei e não conseguimos. Resultado, acabamos entrando em desespero. E ficaremos em desespero até que Jesus venha para nossa vida. Por quê, professor? Porque quando Jesus vem para nossa vida, o desespero acaba. Porque aquilo que nós não podíamos fazer, nós passamos a crer que Jesus fez no nosso lugar, que Jesus cumpriu a lei no nosso lugar. Então nós descansamos. Ficaremos então por aqui e na próxima aula continuaremos tirando aplicações de Gálatas capítulo 3. Até lá!